Olá, como é que vocês estão? Hoje, terça-feira, dia 9 de junho de 2020. Nós iremos iniciar nossa aula com a disciplina de História. E a tia vai fazer uma revisão sobre a explicação do conteúdo para que você possa fazer a atividade. O conteúdo nós já vimos, que é a continuação do quando e como o nosso território foi povoado, certo? No manual do aluno, da página 52 até a 55. Os primeiros grupos humanos, eles conseguiram chegar ao continente americano entre 33 mil e 16 mil anos atrás, pelo Estreito de Bering, caminhando ou em pequenas canoas, no período glacial, que era o período da Era do Gelo. Ficou conhecido como o período da Era do Gelo. Existem três teorias para essa vinda, para essa chegada dos grupos humanos. A teoria de Luísa, a teoria da ocupação tardia e a teoria das migrações pelo Atlântico. A teoria de Luísa essa teoria, os primeiros grupos humanos, eles chegaram por volta de 13 mil anos atrás, em um primeiro grupo migratório. Já a teoria da ocupação tardia, ela indica a possibilidade de ter havido várias migrações anteriores, ou seja, antes, há 12 mil anos atrás. E foi encontrada muita pintura rupestre, mais antiga. Já na teoria das migrações pelo Atlântico, a outra teoria que aponta que aponta a África como lugar de origem desses povos. E diz que eles teriam chegado às terras, no caso Brasil, atravessando o Oceano Atlântico. Apesar dessas teorias, é certo que um caminho foi utilizado para se chegar à América, que é o Estreito de Bering. Além disso, também as terras brasileiras já se encontravam ocupadas por volta de 10 mil anos atrás e houve migrações internas no território. Não é possível se saber ao certo quando exatamente os primeiros povos chegaram às terras, pois as novas descobertas nos sítios arqueológicos auxiliam os cientistas a confirmar ou rejeitar teorias. Os povos antigos, eles migravam muito, procurando melhores condições de vida, de sobrevivência. E eles se alimentavam de vegetais, de raízes, da carne da caça, caçavam para poder se alimentar dos frutos. Em geral, para se locomover, eles caminhavam ou eles utilizavam canoas. Os cientistas reconhecem que os primeiros habitantes do Brasil são os ancestrais dos atuais indígenas. Ao longo desse processo de ocupação das terras, existiram três principais grupos espalhados pelo território, que são eles: os sambaqueiros ou concheiros, os caçadores-coletores e os horticultores ou ceramistas. Os sambaqueiros ou concheiros, eles se localizavam no centro-oeste, no sudeste e no sul do Brasil. Se alimentavam de pescados, de frutos, de raízes, das caças, moravam em cabanas construídas sob morros de conchas. Usavam como ferramenta, só voltando um pouquinho, os morros de conchas que eram chamados os sambaquis. O que são os sambaquis? São um conjunto de concha que era utilizado por esse povo, como abrigo, como descarte de restos alimentares. Era aquele conjunto de conchas. E eles tinham como ferramenta os moedores, os anzóis e as agulhas. Já os caçadores-coletores, eles tinham como ferramenta arco e flecha, machado de pedra. Eles se localizavam no Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. Alimentavam-se da caça e da pesca, de sementes, de frutos, e também eles moravam em cavernas, florestas e matas. Já os horticultores ou os ceramistas, eles se localizavam na região amazônica, litoral do Sudeste e Nordeste, e em parte da região Sul.
Eles se alimentavam com raízes, grãos, no caso assim, milho, caça, pesca, moravam em habitações isoladas, ou em habitações comunitárias, ou ainda em habitações elevadas, que protegia muito quando o rio enchia. Então, pela habitação ser elevada, não tinha como o rio pegar na casa, né? E eles tinham como ferramenta objetos em cerâmicas, arco, flecha e moedores, ok? Encerrando a explicação, agora nós vamos para a atividade. Exercitando, número 1. Assinale as frases que apresentam afirmações corretas sobre a principal teoria dos primeiros povos a habitar as terras que hoje formam o Brasil. Esses grupos vieram da Ásia por meio do Estreito de Bering. Esses grupos atravessaram o Oceano Atlântico em meio a grandes mudanças de temperatura. Um período glacial ocorria durante a época em que os grupos humanos atravessavam o Estreito de Bering. O Estreito de Bering foi a porta de entrada de grupos que migravam para o continente americano. Por volta de 10.000 anos atrás, todo o território que hoje forma o Brasil estava ocupado. Vamos para a número 2. Na número 2, diz o seguinte. Deixa eu aqui abaixar mais um pouquinho. Na número 2, no quadro abaixo, circule as palavras relacionadas aos elementos naturais que eram importantes para os grupos humanos nômades. Você vai circular só as palavras que são relacionadas aos elementos naturais, né? Desses grupos nômades que a gente estudou também. Pescado, caverna, elementos naturais, automóvel, madeira, pedra, caça, bicicleta, telefone, água, rede, celular, tá? Circula. Na página 53, no número 3, diz assim: existem teorias sobre a chegada dos povos antigos ao Brasil. Vimos que não é possível saber exatamente quando os primeiros povos chegaram às terras que hoje formam o Brasil. Porque essa informação pode sempre mudar. 4. A grande maioria dos cientistas acredita que o Brasil já era povoado há cerca de 10.000 anos. Os povos antigos migravam muito, pois procuravam condições para viver. Sobre isso, responda: como esses povos se alimentavam e como eles se locomoviam? Na explicação que a tia deu, você vai encontrar a resposta. Número 5. Associe as colunas que apresentam informações relacionadas às teorias de ocupação da América, ligando cada teoria ao que ela significa. Se você quiser, pode escolher cores diferentes para ligar. Então, o que a tia falou: a teoria do povo de Luzia, a teoria da ocupação tardia e a teoria das migrações pelo Atlântico. Você vai fazer a ligação aí. Fóssil encontrado e batizado de Luzia teria ocorrido por volta de 13.000 anos atrás. Chegada via Oceano Atlântico. Teria ocorrido entre 150.000 e 110.000 anos atrás. Foi encontrada a pintura rupestre mais antiga do Brasil. Vamos para a página 54. Assinale a alternativa que completa adequadamente a sentença. Os cientistas reconhecem que os primeiros habitantes do Brasil não têm relação com os antepassados indígenas, são os atuais indígenas, foram amigos dos atuais indígenas, são os ancestrais dos atuais indígenas. Marca a resposta certa, só tem uma, tá? Número 7. Relembre as informações estudadas por você sobre os 3 primeiros grupos que habitaram as terras brasileiras. Depois, complete os quadros com pelo menos um exemplo de cada característica desses grupos. Então, tem aí os caçadores-coletores, a localização deles, do que eles se alimentavam, a moradia deles e a ferramenta que eles usavam. Os sambaqueiros ou concheiros, a mesma coisa, tá? A localização, a alimentação, a moradia e a ferramenta que eles utilizavam.
Na página 55, os horticultores de ceramista. Localização, alimentação, moradia e ferramenta. Número 8. Veja a imagem relacionada ao sambaquis que Marina encontrou. Escreva o que você sabe sobre esse importante vestígio histórico. Ó, nós estamos vendo aqui que são várias conchas, tá? E a tia explicou o que são esse monte de conchas aqui reunidas, tá? Então preste atenção na explicação para que você possa responder a atividade.